Obrigado por nos acompanhar nesta transmissão do culto a Deus na Primeira Igreja Batista do Pará. Somos uma igreja que expõe a palavra de Deus e cremos que a Bíblia é inerrante, infalível e suficiente para nos tornar mais parecidos com Jesus. Queremos te encorajar a estar conosco em nossos cultos presenciais aos domingos, às quartas e aos sábados. Assim, poderemos celebrar juntos o Deus vivo e aprendermos mais as verdades de sua palavra. Se você tomou alguma decisão, entre em contato conosco através do nosso site e das redes sociais. Queremos orar por você e ajudá-lo na sua caminhada com Cristo. Que Deus te abençoe copiosamente em nome de Jesus. Amém. Efésios 1, verso 7. Vamos fazer a leitura bíblica juntos aqui. Efésios 1, 7 diz assim a palavra do Senhor: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós queremos colocar as nossas vidas diante de Ti nesse momento. Estamos diante da Tua sagrada palavra, que o Senhor revelou a nós pela Sua misericórdia e graça, para que pudéssemos Te conhecer. O Senhor está aqui essa noite. O Senhor está no nosso meio. Nós queremos ouvir a Tua voz, ouvir não apenas como um homem que se olha no espelho, sai e logo esquece da sua aparência, mas queremos Te ouvir com a intenção de obedecer, de sermos encorajados, de receber cada palavra que o Senhor tem para nós nessa noite. Ajuda-nos, ó Deus, a entender a grandeza da redenção que nós temos em Cristo Jesus, em cujo nome oramos. Amém. Ao concentrarmos a nossa atenção no versículo 7 novamente, a próxima coisa que nós devemos observar é o resultado da redenção, a remissão dos pecados ou o perdão dos pecados na NVI. Jesus Cristo, como nós vimos em nosso estudo anterior, nos redimiu por preço de sangue. Nós consideramos isso no estudo anterior suficientemente. Nosso foco ao examinar essa declaração crucial na semana passada foi o aspecto geral da redenção em Cristo Jesus, isto é, a sua necessidade e o seu método. E nós vimos, portanto, que a redenção era necessária por causa do pecado e que o método da redenção consistia no pagamento de um certo preço pelo nosso resgate. Mas agora o nosso foco é considerar o efeito da redenção. O que ela faz por nós? O que Deus fez através de Cristo Jesus na obra da redenção? Qual é a consequência do pagamento do resgate, ou seja, a remissão dos pecados? Essa é uma palavra formidável, remissão de pecados. Não me culpem, meus irmãos, se eu não passar apressadamente por ela a galope, porque há muitas riquezas aqui da graça de Deus que nós podemos extrair. O apóstolo Paulo faz uma declaração semelhante em Colossenses capítulo 1, verso 14, ao se referir ao resultado da redenção em Cristo Jesus. Ouça com atenção, Colossenses 1,14, no qual temos, é idêntica praticamente, no qual temos a redenção, a saber, a remissão dos pecados. A propósito, Colossenses e Efésios são cartas gêmeas. E Jesus, quando instituía a celebração da ceia, também disse que o perdão de pecados era o resultado redentor. Nós lemos em Mateus capítulo 26, verso 28. Mateus 26, 28 diz assim: porque isto é o meu sangue. Vocês estão bem familiarizados com esse texto. O sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para o quê? Para a remissão de pecados. Jesus também disse, quando ensinava os discípulos no caminho de Emaús, que as profecias diziam que a remissão de pecados seria o efeito da pregação do evangelho a todas as nações. Lucas capítulo 24, do verso 46 ao 47, Jesus diz assim: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas
as nações, começando em Jerusalém. Lucas 24, versos 46 e 47. E assim os apóstolos fizeram, em continuidade, a obra de pregação do Senhor Jesus, como a gente pode ver lá no sermão que Pedro pregou no livro de Atos, capítulo 2, verso 38. Atos, capítulo 2, versículo 38, diz assim: respondeu-lhes Pedro, a audiência judaica que estava ouvindo ele ali na ocasião: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, o apóstolo Paulo aqui em Efésios 1:7 acompanha a ênfase na remissão de pecados e dá o devido peso a esse termo aqui. Numa leitura superficial, nós poderíamos pensar, como o fizeram alguns comentadores bíblicos, que Paulo está dizendo que a remissão ou perdão de pecados é o que define precisamente a redenção e que é equivalente a ela. Que a redenção, em uma palavra, é simplesmente perdão de pecados. Alguns entendem que ele está dizendo isso daqui, mas o vocábulo redenção, embora esteja diretamente ligado à remissão de pecados, não é o seu equivalente. É um erro igualar perdão de pecados à redenção. Perdão de pecados. Ela envolve a libertação da escravidão, da lei, do pecado, de Satanás e da presente era maligna. A redenção, então, abrange a totalidade da salvação. Nesse sentido abrangente, o apóstolo Paulo emprega o termo em Romanos 8, 23. Ouça: mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a redenção do nosso corpo. Aqui o apóstolo fala da redenção em termos da glorificação final. Ou veja também 1 Coríntios 1,30, ouça o que o apóstolo diz em 1 Coríntios 1,30. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. E neste versículo aqui, 1 Coríntios 1,30, nós temos uma série de partes componentes da salvação, das quais a redenção é acrescentada no final, como completando todo esse processo salvífico. Há, em sequência, a justiça, a santificação e, finalmente, a redenção. Primeiro vem o perdão de pecados encapsulado na justiça. Depois vem a purificação de pecados na expressão santificação. E, por último, vem a redenção, a glorificação, completando a série. Aqui, como em Romanos 8, 23, o apóstolo também pensa na redenção em termos da glorificação final, sendo o último estágio da salvação. Nós podemos receber o perdão de pecados, a libertação do poder do pecado, mas nós não estaremos completamente redimidos enquanto a lei do pecado que está nos meus membros, como diz Paulo em Romanos 7, 23, não for completamente eliminada. Em outras palavras, a salvação ela ocorre em 3 tempos. Na justificação, nós fomos salvos da penalidade do pecado. Na santificação, nós estamos sendo salvos do poder do pecado. E na glorificação, nós seremos salvos da presença do pecado. A nossa salvação não estará completa enquanto os nossos corpos não forem completamente redimidos na glorificação final, quando todos os aspectos da salvação se consumarão. Em ambos os casos, portanto, tanto em Romanos 8, 23, quanto em 1 Coríntios 1, 30, o apóstolo considera a redenção como abrangendo a totalidade da salvação. Assim, nós vemos que a redenção não pode ser reduzida meramente a perdão de pecados. Não é isso que diz respeito à totalidade da redenção. Muitas vezes, no entanto, os cristãos têm sido culpados de compreender a salvação estritamente em termos de perdão de pecados, e depois disso nada mais resta fazer senão aguardar ir para o céu. Isso não é algo do qual apenas a igreja moderna é culpada. Desde os dias dos apóstolos, meus irmãos, essa mentalidade equivocada e errônea já ameaçava a igreja.
Você tem um exemplo disso lá no capítulo 6 do livro de Romanos, Paulo corrigindo isso daqui, ensinando que ao perdão de pecados segue-se necessariamente a santificação. Você vai ver isso lá no capítulo 6. E mais adiante, no capítulo 8, ele fala da glorificação dos nossos corpos, como já mencionei aqui, Romanos 8, 23. Capítulo 5, justificação. Capítulo 6, santificação. Capítulo 8, glorificação. É isso que ele fala lá em Romanos. Salvação em 3 tempos. Salvos da penalidade, do poder e da presença do pecado. O apóstolo não desconsiderava a profundidade abrangente da salvação. Uma das glórias, meus irmãos, da pregação expositiva é que ela nos obriga a seguir as ênfases das Escrituras e dar o devido peso a elas. Não escolhemos o que pregar, não podemos fugir, temos que acompanhar o cardápio das Escrituras. Teólogos e tradições cristãs têm as suas ênfases específicas. E essas ênfases, elas podem ser influenciadas, por exemplo, pela maneira como interpretam as Escrituras e seus contextos mais ampla, mais abrangente, mais profunda de diversos aspectos da fé cristã. Isso é inegável. Nós louvamos a Deus, por exemplo, pela ênfase de Martinho Lutero na Reforma, pela ênfase da teologia reformada na soberania de Deus. Um outro exemplo. Também somos gratos a Deus pela ênfase de um homem A história da igreja nos mostra que sempre há o risco de exagerarmos em nossas ênfases. Nos dias de William Carey, o grande missionário batista inglês, a ênfase exagerada na soberania de Deus levou a igreja a acreditar que não era necessário fazer missões, que Deus iria fazer todo o trabalho da grande comissão sem agência humana. Vocês conhecem essa história, principalmente quem passou por embaixadores, mensageiras do rei. Ele foi falar com um pastor super animado dos seus planos missionários e ele disse: jovem, sente-se. Se Deus quiser alcançar a Índia, fará isso sem a sua ajuda e a minha. Uma visão errada de que Deus realizaria o trabalho da grande comissão sem a agência humana. A correta ênfase na santificação de John Wesley acabou também caindo no exagero e se tornou a doutrina da perfeição cristã ou do perfeccionismo cristão, uma visão que sustenta a possibilidade de viver completamente sem pecado nesta vida, de santificação plena, geralmente apresentada em termos de vida vitoriosa, vida mais profunda. E você encontra essa visão sendo mantida por algumas igrejas atualmente, como a Igreja do Nazareno. Todavia, essa ênfase em aspectos específicos da salvação corre o risco de omitir aspectos importantes da obra salvífica. No caso de Wesley, a ênfase na eliminação da presença, tanto do pecado interior quanto do exterior, ainda nesta vida, omitiu a glorificação, uma crucial dimensão da salvação, quando a nossa transformação será completa e final em eterna comunhão com Deus. Os crentes de Tessalônica, porém, o pastor Isaías tem exposto aqui a carta de Paulo aos Tessalonicenses, os crentes daquela região, porém, eles cometeram o erro oposto ao de Wesley. Eles focaram apenas na glorificação, na segunda vinda de Jesus, olharam só para o futuro. E então muitos até pararam de trabalhar, porque eles acreditavam que o dia da glorificação estava imediatamente próximo. Você vê isso no capítulo 5 de 1 Tessalonicenses e no capítulo 3 de 2 Tessalonicenses. Portanto, a redenção não pode ser reduzida a mero perdão de pecados, nem a qualquer outra dimensão da salvação. Isso é verdade. Por outro lado, a redenção também não será completa se ela não começar com o perdão de pecados. O perdão é, sem dúvida, um elemento essencial do processo redentor, porque é através dele que a relação quebrada entre o ser humano e Deus é restaurada.
É a partir do perdão de pecados que esse processo começa. É somente a partir do perdão que o caminho para a santificação é aberto, até eventualmente culminar na glorificação. O perdão abre, por assim dizer, a porta da salvação, escancara a porta da salvação diante de nós para a atuação do Espírito na vida do crente, para vir a santificação, a adoção, a glorificação e tudo mais que nós temos como bênção do Evangelho. Como vimos no estudo anterior, o pecado, ele é o problema que precisa ser removido para reparar a relação de amizade entre Deus e o ser humano. E foi para realizar essa obra particular de redenção que Jesus Cristo, Deus encarnado, veio ao nosso mundo. E o efeito imediato e proeminente da redenção, não o elemento único, mas o efeito imediato e proeminente, é a remissão de pecados. Essa era a ênfase do Antigo Testamento a respeito da redenção, e nós já vimos que também isso é acompanhado no Novo. Vocês lembram dos 2 bodes que eram sacrificados no dia da expiação, no sistema sacrificial do Antigo Testamento, do qual eu falei no estudo anterior? Vocês lembram disso? Um bode era morto e o seu sangue era aspergido sobre o altar, sobre o propiciatório, e o outro bode, o sumo sacerdote impunha as mãos sobre ele, simbolizando a transferência dos pecados da nação para o animal. E então enviava esse bode para o deserto, de onde esse bode nunca mais iria voltar, simbolizando, representando que os nossos pecados eram enviados para longe da vista do Senhor, para nunca mais voltar. E quer saber o quão longe era isso daí? Para quão longe os nossos pecados eram lançados? Abre lá no Salmo 103, verso 12. Salmo 103, verso 12. Salmo de número 103, versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor. Olha para quão longe os nossos pecados eram enviados. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Ouça-me, o Oriente e o Ocidente eram os pontos mais distantes um do outro, de acordo com a capacidade de apreensão do salmista, de acordo com os dados que ele tinha. Não existia, ele não tinha conhecimento científico, astronômico naquela época, como nós temos hoje. Aqui está os 2 pontos mais remotos um do outro, de acordo com o seu conhecimento. E sabe o que isso representa? O mais longe possível, tanto quanto nós podemos imaginar. Ou veja também, Isaías capítulo 44, verso 22. Isaías 44, 22. Isaías 44, 22 diz assim: desfaço as tuas transgressões como a névoa, e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Você ouviu o que Isaías está dizendo aqui? Desfaço, apago, removo. Na redenção, Deus prometeu apagar, esquecer, remover, enviar para infinitamente longe os nossos pecados. Deixa-me lhe dar mais um exemplo aqui, um texto muito especial. Ouça, Miqueias capítulo 7, verso 18 e 19. Diz assim o profeta: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas. Veja, Deus está no céu, exaltado no seu alto e sublime trono, nos mais altos dos céus, e de lá Ele lança os nossos pecados na direção extrema oposta, nas profundezas, para nunca mais voltar, para longe da sua vista. Daí a razão de Davi, meus irmãos, exultar com grande alegria lá no Salmo 32, 1. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto, é apagado, coberto da vista do Senhor. Glória à obra de Cristo. E a palavra grega, traduzida por perdão aqui em Efésios capítulo 1, verso 7, comunica exatamente a mesma ideia, meus irmãos.
A ideia aqui é de mandar os pecados embora para nunca mais voltar, como se eles nunca tivessem sido cometidos. Veja que grande glória. Se você se orgulha de ter vivido uma vida reta, correta, muito bom. Isso daí não acrescenta nada para a sua salvação. Louvado seja Deus pelas pessoas que viveram uma vida como a Fernanda viveu. Desde cedo no Evangelho, não experimentou o amargor do pecado que eu experimentei. Mas para pessoas como eu, isso daqui é uma notícia maravilhosa. Para quem fez tudo errado na vida, ouvir que o Senhor, mediante a confissão de pecados e arrependimento, Ele manda os nossos pecados para longe, para nunca mais voltar, e não coloca mais isso na nossa conta, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. É por isso que o apóstolo introduz a remissão de pecados neste ponto aqui. Ele está apenas seguindo a ênfase do Antigo Testamento no que respeita ao resultado dos sacrifícios animais, que eram o meio estabelecido por Deus para lidar com a culpa dos pecados, dos quais Cristo é a realidade suprema, definitiva e perfeita. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como disse João Batista em João capítulo 1, versículo 29. No sentido, o Evangelho, ele traz bênçãos novas e transformadoras, das quais não se tinha clareza lá no Antigo Testamento, mas ao mesmo tempo ele oferece continuidade ou a realização plena das bênçãos centrais da redenção sob a antiga aliança. Em outras palavras, nós temos bênçãos novas e transformadoras no Evangelho, mas o ponto de partida para tudo que se segue na vida cristã continua sendo o mesmo para todos, desde o Antigo Testamento, o perdão de pecados. Esse é o ponto de partida para todos nós. Eu já disse a você que para sermos levados ao estado e condição que Deus predestinou para os crentes, o pecado precisa ser removido, porque ele é como uma sólida e espessa parede de bronze que se interpõe entre Deus e cada ser humano, e portanto ele não pode ouvir as nossas orações se estamos em pecado, como diz Isaías 59. É fundamental compreendermos, porém, que o pecado com o qual nascemos, o pecado que herdamos de Adão, se preferirem um termo técnico, o pecado original, envolve dois elementos. Quais são esses dois elementos? Culpa e corrupção. Esses são os dois elementos do pecado original. Independentemente de pecados pessoais que uma pessoa venha a cometer na vida, todo ser humano já nasce culpado por causa da culpa que ela trouxe de Adão para si mesmo, porque a culpa de Adão pelo pecado é atribuída a nós, é colocada na nossa conta, é atribuída à humanidade. Veja Romanos capítulo 5, verso 16 a 19. Abre esse texto. Ele é um texto que tem algumas coisas mais intrincadas aqui, e por isso eu peço que você leia para você acompanhar a argumentação de Paulo. Romanos 5, do verso 16 ao 19. Romanos 5, verso 16 a 19, diz assim: não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Ele está se referindo a Adão aqui. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só, eu estou lendo na NVI, se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Notaram o que Paulo disse aqui? Por causa do pecado de um homem, ele está se referindo a Adão, veio a condenação e muitos foram feitos pecadores. Como assim, você pergunta? Como é que eu posso ser culpado pelo erro que outra pessoa cometeu lá nos primórdios da história da humanidade? Eu já respondi a isso suficientemente em um estudo anterior, a predestinação em Cristo, parte 4, você pode
conferir isso daí no YouTube, está lá disponível. E nesse estudo eu mostrei que na Bíblia, Deus não se relaciona com os homens apenas individualmente, mas também através de representantes. E da mesma maneira, Deus estava lidando com toda a raça humana através de Adão como nosso representante. Então, quando Adão pecou no Éden, não foi meramente o indivíduo Adão quem pecou, mas foi a humanidade como um todo, sob a representatividade de Adão, que foi posta à prova e pecou contra o Criador Todo-Poderoso. Assim, a culpa, mas também a natureza pecaminosa que Adão recebeu por causa da sua desobediência, foram transferidos ou atribuídos a todos os seres humanos desde o nascimento. O pecado, a corrupção, foi herdado naturalmente através dos seus progenitores. Assim como o filho herda características físicas do seu pai. E a culpa foi lançada legalmente na nossa conta. Se preferirem um termo teológico, ela foi imputada. E por que isso? Em virtude da interconexão e responsabilidade comum que todos os seres humanos compartilham com Adão e uns com os outros, como pertencentes a uma única família humana feita à imagem de Deus. É por essa razão. E qual é a relação entre esses dois elementos do pecado original? Vocês lembram quais são os dois elementos? Culpa e natureza pecaminosa, ou corrupção. Qual é a relação entre essas duas coisas aqui? A relação é a seguinte, é que o estado de pecado da raça humana é resultado, a nossa natureza pecaminosa, ela é resultado da culpa de Adão ter sido lançada em nossa conta. Noutras palavras, preste atenção, noutras palavras, isso é um jogo de palavras aqui. Nós não somos pecadores meramente porque cometemos pecados pessoais ou ações pecaminosas. Nós somos pecadores, antes disso, porque a culpa de Adão produziu uma natureza pecaminosa na humanidade. Imagine que você vivesse numa sala trancada e nunca tivesse cometido uma ação pecaminosa. Você ainda seria pecador. Porque por causa da culpa de Adão, você herdou esta natureza pecaminosa. Independentemente de pecados pessoais ou ações pecaminosas cometidas. O salmista diz, Davi diz no Salmo 51, verso 5, sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu a minha mãe. Para usar uma outra ilustração, a cobra não é uma cobra apenas porque ela pica venenosamente. Ela não se torna uma cobra somente quando ela pica. A cobra pica venenosamente porque ela nasceu uma cobra. É a natureza dela. A natureza venenosa das cobras é resultado de glândulas salivares modificadas na cabeça, ficam localizadas na cabeça e que produzem veneno. Assim como a natureza humana pecaminosa é resultado da culpa originada no cabeça federal da humanidade, Adão, que produziu o pecado. É uma questão de culpa, então. As ações pecaminosas, elas surgem nossa vontade e incapaz de fazer o bem espiritual é resultado da imputação da culpa de Adão à raça humana. Assim, o problema do pecado não é apenas o poder de domínio sobre a natureza humana, mas também a culpa do pecado, o estado de responsabilidade moral e espiritual diante de Deus, cuja consequência é a condenação divina. Portanto, a primeira e mais básica necessidade do homem em relação à sua salvação é o perdão da culpa de pecados. É essencial compreendermos que a salvação envolve não apenas libertação do poder e da capacidade de domínio do pecado, mas antes de tudo mais, da culpa do pecado. É interessante notar que hoje em dia, meus irmãos, há uma tendência generalizada na sociedade moderna de negação da culpa ao invés de assumi-la. Isso lhe parece familiar? Você lembra de alguém lá no Éden? Você lembra de alguém transferindo a sua culpa para a sua esposa? Que ele está dizendo, na verdade, Adão, em outras palavras, é: Senhor, mata ela, não eu. Estou colocando aqui a minha esposa para morrer, aquele que deveria protegê-la. Transferindo a sua culpa para ela. Isso parece familiar para você? Hoje, a noção de culpa é considerada fundamentalismo religioso, algo medieval. É por isso que, mais do que nunca, nós vemos uma crescente cultura
de terapias e medicalização da vida. A ideia é que ninguém deve sentir culpa. A culpa dela deve ser banida. Esse é o esforço desse mundo moderno. Na verdade, nós somos vítimas e não culpados. É isso que está sendo ensinado aí fora. E a negação da culpa, ela é reforçada por grupos ou comunidades ou movimentos que reforçam narrativas de vitimização. O fundamentalismo científico, se dizem que há fundamentalismo religioso, há fundamentalismo científico também, você sabia? O fundamentalismo científico diz que nós somos vítimas dos nossos genes, como fez a antropóloga americana Ellen Fisher, que escreveu um livro há décadas atrás, defendendo que a infidelidade conjugal seria, abre aspas, citando palavras dela, impulso genético, e o divórcio uma tendência natural após 4 anos de união. Para a psicanálise, a culpabilidade da vida adulta tem a sua causa em traumas e experiências na infância. A sociologia diz que a culpa é uma construção social, o que quer dizer que a forma como a culpa é percebida e vivenciada varia de acordo com as estruturas e as interações sociais. Nesse caso, a culpa é relativa. O que é errado aqui me faz sentir culpado nessa cultura, pode ser errado numa cultura diferente, numa sociedade diferente. A psicologia tenta eliminar a noção de culpa, dando ênfase exacerbada à autoestima e ao amor próprio, o que não é bíblico. Você não tem um comando na Bíblia para amar a si mesmo. A Bíblia já pressupõe que você ama a si mesmo. Você já se ama demais. Eu já me amo demais. O comando da Bíblia é ama a Deus acima de todas as coisas. Ao próximo como a ti mesmo. E sabe o que ela diz para nós? Negue-se a si mesmo. Pare de se amar tanto assim. Não há comando na Bíblia para nós nos amarmos a nós mesmos. Mas é isso que a psicologia ensina aí fora. Para a psiquiatria, a culpa pode ser um sintoma central em vários transtornos psiquiátricos e deve ser analisada, avaliada, como ela se manifesta no comportamento do indivíduo, se é intensa, persistente ou se interfere na vida diária. É uma questão de saúde mental. Tudo hoje é saúde mental. Então, uma vez que nós somos vítimas, o pecado passou a ser descrito em termos de como as pessoas foram vitimadas, especialmente na última década. A terminologia precisaria mudar para que as pessoas não se sentissem vitimadas. A ira é chamada de estresse. A indisciplina e falta de domínio próprio são descritos em termos de transtornos de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, ou dependências compulsivas, adicções, alcoolismo, drogadição. Incredulidade agora é ansiedade. Descontentamento tornou-se depressão, emoções negativas, crises de meia-idade, etc. Timidez, covardia e temor a homens são chamados fobia social e síndrome do pânico. E até mesmo comportamentos criminosos foram rotulados como doenças para eliminar a culpa. Deixa-me dar um exemplo para você aqui. Alguns já me ouviram mencionar isso. Há alguns anos eu entrei na livraria de um shopping em busca do DSM-5, Manual Diagnóstico e Estatístico de Doenças Mentais, a Bíblia dos psiquiatras. E quando eu peguei para folheá-lo, eu abri casualmente na página que classifica o pecado da pedofilia como doença em termos de transtorno pedofílico, sob uma categoria abrangente denominada transtornos parafílicos, que envolve práticas como espiar outras pessoas em atividades privadas, expor as genitálias, tocar ou esfregar-se em um indivíduo que não consentiu, masoquismo e etc. Página 687, se você quiser conferir. Como disse o antigo filósofo Cícero, que tempos os nossos e que costumes. E ele, meus irmãos, nem viu os nossos dias. Tudo isso daqui que eu estou mencionando grita bem alto exatamente aquilo que as pessoas querem ouvir. Você não é culpado. Não importa o que você faça, a culpa não é sua. E então você pergunta, eu não sou culpado? Sendo assim, então, o que eu preciso fazer é apenas me livrar desses problemas pessoais, dos quais eu sou apenas uma vítima para ser um pouco mais feliz. Essas coisas estão roubando a minha felicidade. Não é de admirar, portanto, que há uma busca desenfreada por felicidade, meus irmãos, na sociedade moderna. E o lema é, siga o seu coração e seja feliz. E a gente poderia colocar embaixo, assinado Satanás.
Esse é o lema do inferno: siga o seu coração e seja feliz. As pessoas pulam por cima da culpa e querem apenas se ver livres de problemas, de pecados particulares, porque isso causa inquietação e infelicidade. Ninguém quer se sentir desconfortável e infeliz hoje. Ninguém quer sofrer hoje em dia. Isso faz parte da existência da trajetória humana, meus irmãos. Sem negligenciar que pessoas sofrem de uma maneira real. Uns mais, outros menos. A medida da dor vai variar para cada um. Mas isso faz parte da existência humana. Nós não podemos fugir disso daí. Afinal, venhamos e convenhamos. Todos nós queremos ser felizes e livres da nossa condição miserável. Não é mesmo? Eu quero ser feliz. Eu quero ser pleno. Mas é por isso que é sempre popular uma mensagem como a da psicologia, das seitas e de algumas igrejas que prometem apresentar uma solução que resolva as desgraças e os problemas da vida. Problemas financeiros, problemas no casamento, problemas de vícios. E algumas igrejas estão indo nesse rumo. Venha a Jesus que seus problemas financeiros vão ser resolvidos. Venha a Jesus que seus problemas no casamento vão ser resolvidos. E colocam tudo nesses termos, como se a questão fosse simplesmente resolver alguns problemas específicos da nossa vida. Mas você sente que precisa do perdão de Deus? Você se sente pecador? Você se sente a uma distância infinita de Deus, que somente Jesus Cristo pode reconciliar? Será que esse é o problema? Mas então a Bíblia em todo lugar, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a respeito do que o mundo diz, vem e diz a você e a mim algo profundamente diferente e radicalmente transformador. Você é culpado. Eu sou culpado. A culpa não é dos genes. A culpa não é dos traumas na infância, da sociedade, da saúde mental, de ninguém. A culpa é sua. A culpa é minha. A culpa é nossa. Você precisa, melhor dizendo, é o que o Evangelho diz, do perdão de Deus. O Evangelho diz que nós somos culpados e não apenas que temos alguns problemas dos quais nós somos vítimas e que impedem a nossa felicidade, que estão drenando um pouco da nossa felicidade. Ao invés de fugir da culpa e dos problemas, o Evangelho nos convida a encará-los sinceramente. Mas então você diz, eu não sei se eu consigo encarar os meus pecados, pastor. Eu fiz coisas horríveis no passado, que é vergonhoso até mencionar. Eu me sinto mal só de estar aqui, nessa igreja. E eu não me perdoo por isso. Eu não consigo me perdoar por isso. Mas você não precisa se perdoar. Isso é psicologia, isso não é bíblico. Você não precisa se perdoar. Você precisa do perdão de Deus. E então, você retruca. Mas há realmente perdão para mim? Mesmo com todas as coisas horríveis que eu fiz e no que eu me tornei, será que Deus me aceita? Eu me sinto tão sujo? E a minha resposta é sim, absolutamente sim. O Evangelho oferece uma solução poderosa e essa é a boa notícia do Evangelho. É isso que deveria nos fazer saltitar de alegria. Jesus carregou sobre si a nossa culpa e os nossos pecados para nos oferecer, por meio do seu sangue, o perdão e uma nova vida transformada. Esse é o presente do Evangelho. Ouça o que diz Paulo em 2 Coríntios 5, 21. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado. De quem ele está falando? De Cristo Jesus. Para que nele, em Cristo, nos tornássemos justiça de Deus. 2 Coríntios 5, 21. Ou ouça o que diz o apóstolo João na sua primeira carta, capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda a injustiça. E veja uma excelente ilustração do que João está dizendo lá no capítulo 8 do seu próprio Evangelho. Capítulo 8 do Evangelho de João. Lembre-se daquela mulher pega em adultério, cheia de culpa e condenada. E ouça o que Jesus disse a ela: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Jesus não está só perdoando ela, mas está dizendo: vai e vive uma vida nova, santificada, está perdoada. Eu não te condeno. E a coisa fica ainda mais emocionante, queridos, quando nós entendemos que através de Cristo nós temos a realização plena do perdão de Deus. Há uma continuidade, mas há também um elemento novo, porque o perdão no Novo Testamento
tem a sua realização plena. Na antiga aliança, os sacrifícios animais não eram suficientes para um perdão completo e definitivo. Por isso era necessário, como diz o autor de Hebreus, oferecer os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano. Hebreus 10:1. Mas Cristo, diz Hebreus 9:28, foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos. E aparecerá uma segunda vez, não para tirar pecado, isso já foi feito, mas para trazer salvação aos que o aguardam, para consumar a nossa salvação. O perdão então é completo. Deus remove cada pecado como se nunca tivessem sido cometidos. Não importa a quantidade e a gravidade deles. E isso significa que você é aceito no amado. O perdão leva você à justificação diante de Deus, à santificação e finalmente à glória com Cristo. Daí o apóstolo ter exultado com grande alegria em Romanos 8:1. Agora, portanto, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E quando você entende isso, meu irmão, quando você entende isso, você passa da condição de vítima para filho de Deus, desfrutando de um relacionamento com Deus como o nosso Pai totalmente novo, que ultrapassa a compreensão humana, que excede todo entendimento. Isso daqui é emocionante. Ouça-me com redobrada atenção agora. Há uma coisa irônica aqui nisso tudo, se eu posso me expressar assim. Sabe qual é? É que antes de você vir a Cristo, o diabo tenta eliminar a sua culpa, como eu mostrei a vocês aqui. Ele tenta tirar, você não é culpado de nada. E uma vez que você está em Cristo, o diabo tenta manter a culpa sobre você de todas as maneiras. Antes de Cristo, você não é culpado de nenhuma maneira. Depois de Cristo, você é culpado de todas as maneiras. É isso que ele faz. Isso não é irônico? Não é triste? Apocalipse 12:10 descreve o diabo como o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. O diabo é alguém que constantemente procura expor e condenar os pecados do crente. Ele deprime você com acusações, tenta manter você em uma condição e atmosfera de culpa e vergonha. E quer saber qual é a diferença entre a voz do Espírito e a voz de Satanás? É porque Satanás te condena. Aqueles pensamentos que às vezes parecem corriqueiros, aleatórios, muitas vezes são as setas, os dardos inflamados do inimigo na nossa mente, nos tentando, nos acusando, dizendo: você é crente agora? Mas você que fez isso? Você realmente agora quer dar uma de santarrão? E fica te acusando o tempo todo dos seus pecados. Mas sabe o que o Espírito Santo faz? Ele vem, se aproxima com ternura e com amor e diz: filho, você errou, você pecou. Você precisa abandonar isso. Olhe para Jesus. Coloque a sua confiança em Jesus. Porque se você confessar os seus pecados, Ele é fiel e justo, não apenas para te perdoar, mas também para te purificar de toda injustiça. O Espírito coloca os seus olhos em Cristo. O Espírito Santo é o holofote que aponta para Cristo. O diabo não vai fazer isso. O diabo quer que você permaneça aonde você está. E tudo isso é amplificado quando você peca. É triste que mesmo os crentes pequem eventualmente. E o diabo, astuto que é, se aproveita disso e enfatiza os seus erros, desviando os seus olhos de Cristo, levando a você a se distanciar da cruz, em vez de se aproximar do Calvário em busca de perdão, restauração, purificação, santificação. E sabe o que é triste? É que ele oprime tanto você, às vezes, com acusações, a ponto de você chegar a duvidar se você é mesmo um filho de Deus. Ele abala, chacoalha, destrói a sua certeza e segurança da salvação. É isso que ele quer fazer. Mas aqui está a nossa esperança. Se alguém pecar, diz o apóstolo João, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Enquanto tem alguém nos acusando no tribunal divino, aqui está o nosso intercessor, nosso advogado, o Senhor Jesus Cristo, nos defendendo, pelejando diante de nós, diante do Pai por nós. Graças a Deus, meus irmãos, porque não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós não somos definidos mais pela culpa, mas pela graça. A batalha contra o diabo é uma questão de confiar nas promessas de Deus. Quando o diabo tenta atacar você com mentiras, lembre-se do sangue de Jesus Cristo, que, como diz o apóstolo João, nos purifica de todo pecado. E se você ainda tem dúvida se há perdão suficiente para você,
se os teus pecados ainda te assombram, as coisas que você fez, a maneira como você tem tentado esquecer essas coisas, o apóstolo faz o estupendo acréscimo no versículo 7. Você tem dúvida se há perdão suficiente para o que você fez em Cristo Jesus? Você tem dúvida disso? O apóstolo faz esse acréscimo no versículo 7. Acompanhe comigo. Verso 7, Efésios 1. Segundo a riqueza da sua graça. Segundo a riqueza da sua graça. Essa é uma das declarações típicas do apóstolo Paulo. Só nessa carta que ele fala outras 5 vezes das riquezas de Deus. Riquezas da sua glória, no verso 18 do capítulo 1 e no verso 16 do capítulo 3. Riquezas da sua misericórdia, capítulo 4, verso 2. Riquezas da sua graça, versículo 8, capítulo 2. Riquezas insondáveis de Cristo, capítulo 3, versículo 8. E em Filipenses 4,19, ele diz o seguinte, você conhece muito bem esse texto. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades, quaisquer que sejam, segundo a sua riqueza e glória, ele vai fazer isso. E no capítulo 1, verso 27 de Colossenses, ele diz, aos quais Deus quis dar a conhecer, qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. E no capítulo 2, versículo 2, ele acrescenta ainda, falando que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos em Cristo Jesus. As referências que o apóstolo se expressa nesses termos são quase incontáveis no Novo Testamento. Agora note que aqui em Efésios 1:7, Paulo não diz que Deus nos abençoou com perdão por causa da riqueza da sua graça. Ele também não diz apenas que foi da riqueza da sua graça. Mas o que ele diz é que fomos perdoados de acordo com a riqueza da sua graça. E qual é a diferença disso daqui? Há uma diferença real e significativa nisso? Sim, deixe-me explicar isso usando uma ilustração. 3 vezes ao ano nós intensificamos o levantamento de nossas ofertas para missões, a fim de que o evangelho avance por todos os lugares simultaneamente, no Pará, em outras regiões do Brasil e também no mundo. Nosso alvo para missões no mundo, a propósito, ainda está sendo contabilizado, mas nós já temos a informação de que ele foi ultrapassado para a glória de Deus. Agora, imagine que o multimilionário Elon Musk fosse membro recém-convertido aqui da nossa igreja e ele ainda estivesse lutando com a avareza. Então chega o período de campanha de missões, ele saca R$50 e oferta para missões. Que mão de vaca, hein? Ele deu da sua riqueza, certo? Ele sacou R$50 da sua riqueza e deu para missões. Mas ele não deu de acordo com a sua riqueza. Concordam comigo? Não deu de acordo com a sua riqueza. No ano seguinte, então, quando Elon Musk está mais maduro e santificado aqui na nossa igreja, chega um outro período de arrecadar recursos para missões, R$50 mil para o alvo da nossa obra missionária. E então ele faz um pix de R$1 milhão. Muito mais do que o alvo... Amém, que se concretiza isso daí, né, Marcão? Muito mais do que o alvo proposto, que o Elon Musk se converta e que a gente tenha mais recursos para missões. Então ele oferta R$1 milhão, muito mais do que o alvo proposto. Nesse caso, ele deu de acordo com a sua riqueza. Ele deu conforme a sua riqueza. Ele é o homem mais rico do mundo, do planeta, e, portanto, ele doou com abundância, doou da sua abundância. Mas mesmo a riqueza do homem mais rico do mundo, ela é limitada. A riqueza do Elon Musk não é infinita. Ela pode acabar. E um dia ela vai acabar, ele não vai levar nada daqui. Agora pensem comigo. Quão rico Deus é? Quão rico Deus é? É possível mensurar? Eu não quero nem tentar fazer isso aqui. Tudo que eu posso dizer é que Deus é infinitamente, inesgotavelmente, superabundantemente, indizivelmente rico de graça. A imensidade e o alcance do perdão de Deus é ilimitado. Quer saber quão perdoador Deus é? Então tente calcular quão rico Deus é. Deus tem graça infinita, como versa o hino 193 do HCC. Graça, que maravilhosa graça. É imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa,
é suficiente para mim. Milhares de milhares dos mais vis e cruéis pecadores são perdoados, foram perdoados, continuam sendo perdoados totalmente. E isso se repete muitas vezes, frequentemente. Mas quer saber de uma coisa? A graça permanece inesgotável. E quando Deus perdoa e abençoa, Ele o faz sempre de acordo com as riquezas limitadas da sua graça. E Ele dá tudo isso não com mesquinharia ou reclamando, mas com generosidade que excede todo o entendimento. Apenas creia nisso, acredite nisso. E você pode ver as riquezas da graça de Deus, não apenas na generosa provisão do perdão, mas principalmente na grande redenção imerecida em Cristo Jesus pelo seu sangue. Deus deu seu Filho amado, de acordo com a riqueza da sua graça. Deus nos deu aquilo que Ele tinha de mais valioso. E quer saber qual o valor do Filho? É infinito. Apenas uma riqueza infinita poderia pagar uma ofensa infinita contra o Deus infinito. É por isso que tinha que vir o Filho. Você sabe o que essa gloriosa bênção custou? Você sabe o que custou o perdão de pecados? Custou a morte. O sangue do próprio Filho de Deus, o nosso Senhor e Salvador de Jesus Cristo. E tudo mais, todas as bênçãos, empalidecem diante disso. Eu concluo dizendo que essa é a riqueza da graça de Deus, de acordo com a qual Deus nos deu a remissão de pecados por meio do sangue de Jesus Cristo. Você já experimentou algo das riquezas da graça de Deus? Conhecer, ouvir falar, ler a Bíblia e saber que isso está aqui é uma coisa. Uma outra coisa totalmente diferente é experimentar as riquezas da graça de Deus. Você já experimentou? Você já experimentou o perdão de Deus? Você sabe, tem certeza que tem o perdão de pecados? Paulo diz em Efésios 1:7, em quem temos, é uma certeza. Não que teremos, não que tivemos, mas em quem temos, no qual temos a redenção. Você tem essa certeza? Se você não tem essa certeza, querido, vá até o Senhor, imundo como você está, com seus trapos de imundícia, e confesse seus pecados a Ele, para receber perdão completo, de acordo com as riquezas da graça. Aproxime-se da cruz, com as mãos vazias, como você está, e permaneça olhando fixamente para Jesus. Olhe para Jesus pela fé. Olhe para o Cristo crucificado, cujo sangue é suficiente para pagar o preço de perdão de pecados e nos purificar de toda a injustiça. Olhe para Cristo. Olhe somente para Cristo. Não olhe para as pessoas, não olhe para as suas obras, não olhe para a religião, olhe para Cristo. Confie em Jesus Cristo. Estenda a sua mão. Fique lá até você receber o completo perdão que vem de acordo com as riquezas da graça de Deus. Venha a Cristo. Não hesite, pois agora vocês conhecem, diz 2 Coríntios 8:9, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza, vocês se tornassem ricos. Que maravilha, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pelas ricas bênçãos espirituais da salvação que o Senhor concedeu em nosso favor, a um alto custo, a custo do sangue do nosso Senhor. Ó Deus, não nos permita negligenciar tão grande salvação, Senhor. Nos ajuda a nos lembrar sempre do grande perdão que recebemos no Senhor. E que assim nos entreguemos totalmente a Ti. E com igual perdão que recebemos de Ti, estendamos a outros anunciando a mensagem da salvação. Em nome de Jesus, amém.